pessoal, seja bem-vindo para o Top 10 da semana. Eu sou a Poliana e hoje a gente vai estar falando sobre o Titanic, algumas curiosidades sobre este navio que acho que é meio impossível alguém que não conheça o Titanic por conta do seu naufrágio, que ficou muito conhecido porque matou muitas pessoas. Mais da metade do navio foi morta no naufrágio e foi por uma questão de falta de estratégia, porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para as pessoas terem se salvado. Inclusive, uma curiosidade dessas de hoje é muito crucial para a história, porque se tivesse dado certo dessa coisa acontecer, talvez não tinha tido tantas mortes no Titanic como teve. E vamos contar um pouco sobre a tragédia, sobre algumas curiosidades sobre a decoração do navio, sobre o trajeto, até de um livro, de um possível livro que previu o naufrágio do Titanic. Você acredita nisso? Em 10º lugar, o Titanic já foi o maior objeto posto no mar. Como todos sabemos, hoje em dia existem grandes navios, cruzeiros enormes e até mesmo embarcações muito grandiosas, enormes, que a gente fica parecendo uma formiguinha perto. Mas para a época, o Titanic foi considerado uma ilha pelo seu tamanho. Com 269 metros de comprimento e 53 metros de altura, foi considerada uma ilha, como eu disse anteriormente, por ser o maior objeto até então colocado dentro do mar para servir de transporte para as pessoas. E hoje ele é considerado pequeno, perto de outros navios e cruzeiros, como por exemplo o Oásis dos Mares. Ele tem 362 metros de comprimento e 65 metros de altura. Em nono lugar, essa eu tenho certeza que vocês nunca imaginaram que podia ser real. Um dos 4 funis do Titanic era falso. Mas por que tinha então se era falso? Eles acharam que 3 funis ia ser muito fora do padrão, a estética do navio ia ficar feia. Então eles fizeram 4, só que um deles era falso. E eles deixaram este 4º funil como uma entrada de ar para a cozinha, para poder liberar um pouco de ar lá para os cozinheiros. E ele não tinha a mesma utilidade dos outros, que era ser chaminés para poder liberar a fumaça das lareiras do navio que ajudavam ele a se locomover. Em 8º lugar, o interior do Titanic foi inspirado no Hotel Ritz. Quando eles foram construir o Titanic, eles queriam trazer um ar totalmente diferente dos outros navios da época. Eles queriam dar um ar de que a pessoa estivesse em um hotel, ter aquela comodidade, ter aquele conforto e não pensar que eles estavam viajando em um navio. Tanto que uma das salas foi inspirada em um hall de entrada do Hotel Ritz, para que as pessoas que tinham medo de viajar em um navio se sentissem em uma casa, em um lugar de terra e não em um navio. Em 7º lugar, o Titanic Belfast, que é uma atração do Titanic. Gente, eu não sei se eu estou falando certo, eu vou colocar o nome aqui embaixo, aí vocês pesquisem caso vocês queiram. Tem a mesma capacidade que o navio. Como assim a mesma capacidade? Foi feita essa atração com algumas das coisas que foram encontradas no Titanic e resgatadas, como por exemplo algumas roupas, objetos de pertences pessoais das pessoas. E eles fizeram essa atração com a mesma capacidade de entrada de pessoas que o Titanic tinha. Ele tem a capacidade para 3.547 pessoas. Ele é um tipo de um museu, ele é um museu com as coisas que foram encontradas no Titanic. Em 6º lugar, você sabia que um livro de romance previu que o Titanic afundaria 14 anos antes? Essa eu tenho certeza que vocês não conheciam. Esse livro que está aparecendo para vocês aí na tela, ele conta a história de um navio que estava fazendo sua jornada tranquilamente e do nada bateu em um iceberg e afundou. E pela capa do livro dá para perceber que o navio é muito parecido com o Titanic.
E ele foi escrito 14 anos antes da tragédia acontecer. Gente, será que previu mesmo? Em quinto lugar, outro navio estava mais próximo do Titanic e poderia ter salvado mais vidas. Essa história ficou escondida durante algum tempo, mas na hora que eu vi, eu fiquei um pouco chocada, porque o Titanic começou a afundar, eles mandaram sinais de fogo, soltaram sinais de fogo para que algum navio, alguma coisa que estivesse mais perto, visse que eles estavam precisando de ajuda e fossem socorrê-los. O que acontece é que o navio que foi ajudar o Titanic foi o Carpathia. Eu não sei se é esse o nome, eu vou deixar aqui embaixo igual eu falo para vocês. Ele salvou muitas pessoas, sim, mas tinha um navio que estava mais perto do que esse, que era o California. O que aconteceu foi o seguinte: foi lançados sinais de fogo e alguns tripulantes do California viram esses sinais de fogo sendo lançados e imediatamente foram até o capitão da tripulação falar que eles viram os sinais, que provavelmente eram um pedido de ajuda ou algo do tipo. Mas o capitão disse que se não tivesse sido realizada uma operação para pedir socorro por meio do telefone ou algo do tipo que tinha no navio, ele não faria nada, porque precisava dessa confirmação para ele poder fazer alguma coisa. Mas esse navio estava muito perto do Titanic e alguns estudos foram feitos e foi descoberto que possivelmente, se o California tivesse ido ajudar o Titanic assim que eles viram os pedidos de ajuda pela sinalização de fogo, provavelmente tinha salvado muitas vidas ou todas as vidas que foram perdidas no naufrágio do Titanic. Em quarto lugar, ninguém sabe quem morreu no Titanic. Tinham 2.208 pessoas a bordo do Titanic, 705 foram as sobreviventes e 1.503 foram as que faleceram. E muitas pessoas foram enterradas em um cemitério sem a sua identidade, porque muitas pessoas viajaram com identidades falsas, outras não tinham família ou foram de outros países e as famílias não conseguiram achar os corpos e todos foram enterrados em um cemitério. E nesse cemitério as lápides não têm nome de ninguém, porque eles não sabem identificar quem são as pessoas que estão enterradas ali. Tanto que alguns anos atrás foi descoberto o corpo de um menininho, de uma criança, e a família conseguiu reconhecer a criança por meio de uma foto e foi lá, pegou a ossada, né, para poder enterrar no cemitério junto do restante dos familiares. Em terceiro lugar, um bêbado sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Charles Joughin era o padeiro-chefe do Titanic. O que aconteceu foi o seguinte: enquanto todas as pessoas estavam desesperadas, lutando pela sua vida, com medo de morrer no momento do naufrágio, que o Titanic começou a afundar, ele simplesmente foi no lugar que tinha licor, whiskies e começou a beber. Bebeu. E logo em seguida, quando ele bebeu o suficiente, que ele disse que ele precisava beber para enfrentar a água gelada. Depois de ele ter bebido o suficiente, o que ele achou suficiente no caso, ele começou a jogar várias cadeiras para o mar para usar como boia quando ele caísse. Ele até pegou e fez uma brincadeira, disse que para ele foi muito de boa, porque ele não estava sentindo frio no momento, porque ele tinha bebido demais. Então ele não estava sentindo, ele estava anestesiado naquele momento. E por ele ter jogado as cadeiras no mar, ele se segurou em uma dessas cadeiras e ficou flutuando até o outro navio chegar para ajudar eles. Ele foi esperto, né, gente? Em segundo lugar, o violino que foi tocado a bordo do Titanic enquanto estava afundando foi recuperado. Muitas pessoas acharam que o violino tocado por Wallace Hartley tinha sido perdido no dia que o Titanic afundou. Se você viu o filme Titanic, você provavelmente vai lembrar das cenas que, enquanto as pessoas estão lá desesperadas, temendo pela vida delas, tinham os músicos e eles continuaram tocando.
Em momento nenhum eles pararam de tocar, porque para eles aquilo iria aliviar um pouco do estresse e do medo que as pessoas estavam sentindo no momento. A última música tocada por eles foi Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Eles ficaram tocando até o navio acabar de afundar. E em 2006, uma mulher achou o violino simplesmente perdido em seu sótão. E demorou muitos anos para os especialistas ficarem estudando e vendo se realmente aquele violino era o original. E acabaram por concluir que aquele violino era sim daqueles músicos que ficaram tocando no Titanic até afundar. Infelizmente, ele não está em exposição porque ele foi vendido por 900 mil libras. Em primeiro lugar, você pode tomar uma cerveja no local aonde foi desenhado o Titanic. Você pode ir nesse hotel e tomar uma bebida, ter uma experiência de onde foi construído vários navios famosos. E isso é muito incrível, porque você pode estar lá e pensar, nossa cara, esse hotel aqui foi aonde construíram o Titanic. Gente, esse foi o Top 10 da semana. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades sobre o Titanic. Eu quis procurar para trazer um pouquinho do que aconteceu naquele dia, algumas possibilidades de alguma coisa que poderia ter sido diferente, igual a do navio que era mais perto, que estava mais perto do Titanic do que o outro e poderia ter salvado mais pessoas, para vocês saberem um pouquinho mais sobre a história. Mas é isso. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.